Olá, pessoal. Nós estamos de volta aqui com o Pode Crer. É o podcast da Capelania do Mackenzie. É com muita alegria que nós recebemos vocês. Contamos aqui com a participação de você também, podendo curtir o nosso programa, podendo se inscrever no nosso canal e também compartilhando com os seus contatos. Então sejam todos aí muito bem-vindos e hoje nós vamos trabalhar aqui com os nossos convidados de um tema muito importante. A gente vai falar sobre o tempo. Hoje nós presenciamos aí, nesse contexto que nós estamos vivendo, uma correria muito grande, onde as pessoas estão correndo o tempo todo de um lado para outro e o tempo passando. E isso às vezes mexe um pouquinho com a gente, porque nós ficamos questionando, será que eu estou aproveitando bem o tempo que Deus tem me dado? Bom, esse é o nosso tema de hoje, a mordomia do tempo. E para tratar desse assunto, nós temos aqui o Bruno, a Fernandinha e também o Carlos Henrique. Então sejam bem-vindos ao nosso Pode Crer de hoje. Muito obrigado, Judas. Que bom. Obrigado. Que bom. E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. Por que o tempo... aliás, o que é o tempo e por que o tempo ele é tão precioso para nós? Eu creio que a gente tem que olhar para o tempo e é importante que a gente trate dentro da perspectiva filosófica mesmo, né? Antes da inauguração do tempo, tal quanto conhecemos, existia a eternidade, algo sem princípio, revelado na existência do próprio Deus. Até que esse Deus decide ter a sua criação, sendo seres angelicais e nós mesmos que entramos na criação de Deus e temos essa percepção das sequências de eventos, né? Eu gosto muito da definição que foi proposta por Santo Agostinho e que é ecoada por Martin Heidegger no seu livro Ser e o Tempo, que, na verdade, o passado é lembranças presentes de eventos que aconteceram, o futuro é a expectativa presente de eventos que ainda vão acontecer. Então, de fato, temos apenas o presente para lidar com ele, né? E ele é precioso porque ele é uma dádiva da parte de Deus. Todos nós nascemos com um tempo, como diz o Salmo 139, todos os dias escritos e determinados, antes mesmo que houvesse qualquer um deles. E talvez o tempo de vida seja uma das coisas mais democráticas que existem. Porque você não tem como ganhar mais ou ganhar menos. Não é como o dinheiro. O rico e o pobre, eles têm o tempo determinado. Não tem como você ganhar mais alguns minutos de vida, né? Então, o tempo é essa dádiva que Deus nos dá para podermos ter uma vida que o adora, o louva, né? Muito bom. Eu acredito também, reverendo Judas, que o tempo é precioso porque, na minha percepção, o tempo é a única coisa na vida que a gente não pode recuperar. Uma vez perdido, perdido para sempre. Eu posso perder saúde e posso recuperar a saúde, fazer um tratamento, mudar meus hábitos, alimentação e recuperar a saúde. Eu posso perder dinheiro e posso recuperar dinheiro, né? Eu posso perder amigos, eu posso recuperar um amigo, né? Voltar, resgatar um casamento. Agora o tempo não. Perdeu. Não tem volta. Como o Bruno falou, ele é limitado, ele tem começo, meio e fim. E todo o tempo perdido, por isso Paulo fala da importância de remir o tempo, é um tempo que não tem volta, não tem resgate. E breve, né? Sim. Como o Tiago diz, né? Que a nossa vida é como uma neblina, né? Algo que aparentemente é muito firme, está ali, mas é muito frágil e vai embora com o tempo, né? Sim. Sim, é interessante pensar sobre a questão do presente. Ia citar esse texto também. Porque o que é o presente? Agora, a palavra que eu acabei de falar já virou passado, né? E o que a gente ainda vai falar é futuro. Então, e aí tá o desafio também de viver o hoje, né? E aí, viver o hoje, que já daqui a pouquinho já é passado já. É verdade. Interessante. E isso que o Carlos falou a respeito de não poder recuperar, isso mexe com a gente, né? Porque o tempo está indo embora, né? Imagina uma ampulheta, e isso assusta às vezes a gente, né? Do tempo em que você vira, ali já está contando o seu tempo. E ele é precioso, acredito eu, porque você não sabe quanto tempo você ainda tem. Né? Não apenas olhando para trás e entendendo que o tempo é precioso, porque você não tem como recuperar isso. Mas olhando para frente também,
você não sabe exatamente quanto tempo você tem pela frente. Então, se você está com 20 anos, você não sabe quanto você vai viver. Não é? A gente não sabe. A gente não sabe se vai chegar aos 80 anos ou se a vida vai findar aos 25 anos. A gente não sabe. Então, ele é precioso hoje, porque você não sabe exatamente o que você tem pela frente. Na verdade, a gente não tem nem o passado, nem o presente, nem o futuro, né? O passado já acabou, já usei, e o futuro eu não sei se terei, né? Então, eu só tenho esse momento. E como o nosso tema aqui é a mordomia do tempo, como é que nós podemos entender isso? A mordomia do tempo. O que significa isso? É entender que da parte de Deus, Ele nos deu como um presente, um tempo de vida, né? E nós devemos, entendendo que essa vida é uma dádiva de Deus, usar de tal forma que o agrade. Então, somos mordomos no sentido que nós gerenciamos algo que não nos pertence, né? A nossa vida pertence ao Senhor. Então, por isso que precisamos agir como mordomos dessa existência que Deus nos deu, né? Eu entendo também, ainda nessa mesma linha de pensamento, né, que o tempo tem a ver com a soberania de Deus, né? Não havia tempo, Deus criou o tempo, e talvez, quando entrarmos na eternidade, não exista tempo novamente, né? Não sei como é que vai ser, mas se o tempo é uma criação, né? Ele pode acabar ou ele pode ser recriado, como Deus vai recriar novo céu e nova terra, o tempo pode ser recriado numa dimensão diferente. Então, a mordomia é entender que ele é fruto da soberania de Deus, ele é ato de criação de Deus. Entender que a mordomia tem a ver com o uso desse tempo na vocação que Deus nos deu, no nosso chamado, no nosso trabalho, no nosso serviço. E a mordomia desse tempo, ele tem como propósito usar cada segundo que Deus nos deu visando a glória dele. Porque é para isso que a gente foi criado, né? O fim principal, o propósito da nossa existência é viver para a glória de Deus. Aí quando eu penso na minha vida e penso quanto tempo eu gasto, jogo fora com coisas inúteis, com coisas que não glorificam a Deus, com conversas, com brincadeiras, com piadas, com leituras ou com coisas inúteis, é uma mordomia não sábia, né? Não santa, que não traz nenhuma glória para Deus, nenhuma edificação para a minha vida, para a minha família, enfim, para qualquer pessoa com quem eu convivo. E glorificar a Deus é simplesmente em tudo, né? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa. E isso, né? Eu estava acompanhando um grupo cristão, eles estavam falando justamente sobre esse texto, né, de Efésios. E eu comentei, não é simplesmente passar o dia inteiro aqui na capela orando que você vai glorificar a Deus. É na sua sala de aula, é estudando, fazendo tudo da melhor forma para Deus. Tá ali em conexão com Ele o tempo todo e literalmente tudo que a gente fizer é um estilo de vida, né? Precisa glorificar Ele. E ficar atento à nossa percepção de tempo, né? Porque acho que aqui quem já passou pela espera numa emergência de hospital com dor, parece que cada segundo é uma pancada que a gente leva, né? Enquanto que, às vezes, uma hora com uma boa conversa com alguém que amamos, parece que passa muito rápido, né? Exato. E hoje nós somos bem assediados por ladrões de tempo. Você pode entrar numa rede social, aí que você começa a ver o gatinho tomando susto, o cachorro bebezinho, bonitinho. Aí depois você já viu a corrida de Fórmula 1, já viu o resultado do futebol. Quando você vai ver, você passou uma hora só fazendo um movimento de subir e você não fez nada de produtivo. Não estou dizendo que a gente não possa usar esse tipo de ferramenta como entretenimento, enfim. Eu acho que há espaço para isso. O problema é o tempo, né? Tanto que já há uma preocupação tão grande a respeito disso que já existem aplicativos e algumas empresas de tecnologia que já disponibilizam o tempo que você leva no aparelho e o tempo que você leva usando determinado aplicativo no aparelho, para dizer se você está sendo produtivo ou não, se você está usando muito o aparelho ou não, né? Estatísticas, né? Exato. Mas assim, o lazer, a brincadeira, a diversão faz parte também da maneira como nós utilizamos o nosso tempo, né? Ou seja, utilizar o tempo não precisa ser só em coisa séria, não precisa ser só em estudar, só em trabalhar. Há áreas da nossa vida em que, às vezes, a futilidade também deve fazer parte. Sim. Ou seja, eu incluo a brincadeira, eu incluo aquele tempo que eu não quero fazer nada.
né? Agora é o momento, olha, eu não quero fazer nada, eu quero sentar no banco, quero ficar olhando para a paisagem e ficar ali refrescando a minha mente, refrescando de alguma maneira a minha alma para poder se recompor diante do corre desenfreado. Tem isso também, né? Eu diria que, perdão. Não, tempo de descanso. Né? Eu diria que é necessário, né? Porque hoje a gente vive tanto na pressa, na correria, e parece que é uma pressão justamente pra gente ser produtivo. E ser produtivo, será que é de fato trabalhar 24, 25, 26 horas por dia? Não, às vezes é preciso parar, respirar um pouquinho. E aí você vai ser muito mais produtivo, muitas vezes, né? Depois do descanso, ou até ali, sabe quando... Eu, pelo menos, trabalho muito com a questão da criatividade. Minha cabeça funciona muito melhor quando eu tô com a cabeça leve, assim, no momento de descanso. Eu consigo ser mais produtiva do que quando eu tô na correria ali, acelerada e... Eu creio o seguinte, Deus criou, né? Deus criou dia e noite. Deus criou 6 dias para trabalhar, 1 dia para descansar. Então, eu acho que quando Paulo diz, né, remindo o tempo porque os dias são maus, eu acho que é a prudência, a sabedoria em usar o tempo. Não é só para trabalhar, também não é só para descansar. Não é só para se dedicar às coisas que a gente chama tecnicamente de espirituais, né, porque na vida do cristão tudo tem que ser espiritual, né, como diz Paulo, quer comais, quer bebais, é tudo para a glória de Deus. Né, então... Ser cristão e dedicar para a glória de Deus não é ficar na capela de joelho das 7 da manhã às 7 da noite, né? Enquanto a gente está lá na sala preparando um sermão, atendendo um aluno, ou mesmo comendo a feijoada que a gente vai comer hoje, também é uma forma de glorificar Deus e cultuá-lo, né? O tempo com a família, com a esposa, com os filhos, e o tempo do lazer que a gente precisa, o tempo do descanso, né? Agora, tem que ser sábio. Eu creio que o grande problema é quando a gente exagera. Ou só trabalha, ou só descansa, ou só estuda. Aí que vem a ideia de mordomia. De mordomia. Como a é que eu estou é a gestão adequada da agenda, né, dentro de cada perspectiva. Porque eu não consigo administrar o tempo. Sim, né? lógico. Tem estudiosos que trafegam nessa área dizendo a expressão melhor não seria administrar o tempo. Exato. Mas é administrar as suas ações, a sua agenda dentro do tempo que como o Bruno mesmo disse aqui, que é democrático, né? Todo mundo tem o mesmo tempo. Você não pode comprar mais. Você não pode comprar mais tempo. Não pode comprar mais tempo, né? Só no filme, né? Só no filme. Exato. Eu estou lendo um livro muito precioso. Um dos professores do doutorado indicou, o Dr. Charlie Wingard indicou esse livro, e eu fiquei curioso. Ele disse que queria ter lido esse livro no início do ministério dele. Chama Reset, do David Murray, da Fiel, do capim azul. E esse livro tem sido muito precioso para mim. Falando da importância da organização de prioridades, né, que às vezes a gente também é muito otimista a respeito da nossa produtividade, né? E ele fala muito sobre a importância do descanso, do dormir. Né? E às vezes a gente pensa que... quanto menos eu dormir, mais espiritual eu sou. Quanto menos eu descansar e quanto mais eu trabalhar, isso é um selo de qualidade de um bom cristão, de uma pessoa bem-sucedida, o que não é. Na verdade, eu estou destruindo o meu corpo. Né? Então, a importância de termos a plena consciência do tempo que Deus estabeleceu, como o reverendo Carlos falou, do 4º mandamento, né? De descansar mesmo. E às vezes pessoas que se sentem assim importantes, né? E até um motivo de orgulho de que ela nunca tem tempo para fazer muitas coisas, porque ela está correndo o tempo todo, ela corre para cá. Tem 10 anos que eu não tiro férias. Isso. Fala isso às vezes com orgulho, né? Quer dizer, é uma má mordomia. É uma tolice. Má mordomia. Eu gosto muito de esporte. Mas no esporte a gente aprende que o corpo precisa de tempo de descanso. Quer dizer, o que mais se critica no esporte brasileiro? Que a agenda do esporte brasileiro ela é muito pesada. Enquanto na Europa o jogador joga 2 jogos por semana no máximo, né, às vezes 1, né? No Brasil chega a jogar 3 jogos por semana, porque é campeonato local, campeonato nacional, campeonato, né, internacional, né? E aí o jogador não dá conta. E aí tem você vê o que as equipes mais têm hoje, questão de lesão, por causa do esforço repetitivo, porque não está dando tempo para o corpo descansar. Porque se eu gastei lá 2 horas correndo,
eu preciso de pelo menos 24 horas para que os músculos, os nervos, o corpo descanse. Entendeu? Eu, quando fiz um curso sobre a questão de dependência química, um dos assuntos tratados foi isso, pessoas viciadas em academia, que ficam 6, 7, 8 horas numa academia e acabam arrebentando tendões, musculação, se arrebentam todos. Uhum. Agora, muitos daqueles que estão nos ouvindo, muitos dos nossos jovens, nossos alunos aí, eles podem ter dificuldades hoje em administrar a agenda e as atividades dentro do tempo que eles têm. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: por que é tão difícil a gente administrar o tempo? Acho que é aquilo que o Bruno falou, né? São os ladrões. Uhum. O que a gente mais tem hoje é ladrão de tempo, cara. São as mídias sociais, é televisão, é internet, é WhatsApp, é Instagram. E é uma pressão. A sociedade, nós estamos aqui num prédio onde funciona a faculdade de marketing. O que é o marketing? É formar profissionais para roubar nosso tempo com esses ataques. Né? Chamar a atenção. Isso. Né? E se a gente não tiver prudência, né, sabedoria, não souber falar, deixa para lá, eu chego em casa, pego o meu celular, boto em cima do móvel da sala e esqueço, só vou pegar amanhã. Se a gente quiser falar com você, sim, já não era. Fala, e deixo no mudo, não fala. Se alguém morrer, eu só vou saber na manhã cedo, quando eu levantar às 5h30, entendeu? Porque eu não quero que ele fique perto de mim. Entendeu? Então, de 8 horas até 6 da manhã, não tem celular, não tem televisão, não tem essas coisas todas. Então, essa questão agora é disciplina, eu acho. Uma boa gestão também de prioridades. Tá. Então, às vezes, nós não paramos para analisar na nossa vida o que de fato é prioridade. Quais amizades vale a pena gastar tempo? Porque tem algumas amizades que não valem. Tipo, às vezes sai com um grupo de pessoas que a gente não tem nem tanta aproximação, tanta afeição, ou que apoiam a gente. E a gente gasta tempo com algumas relações que não valem a pena, né? E hoje, uma das coisas que eu busquei cuidar, especialmente na minha saúde mental, é isso que o reverendo Carlos falou, de chegar um momento do dia e simplesmente deixar o celular de lado. E, assim, o WhatsApp é uma bênção, mas a depender da forma como você lida com ele, pode ser uma grande maldição. Tanto que todo mundo vai saber, eu desabilitei completamente todas as notificações de WhatsApp. Porque eu percebia, principalmente quando você usa o relógio, ele fica vibrando aqui. Aquilo estava me gerando um nível de ansiedade, de irritabilidade imenso. Então, eu tenho blocos no dia que eu paro em que eu vou responder e-mail e olhar o celular. Se você precisar falar comigo de maneira urgente, tem que ligar normal. Pelo WhatsApp também não vai funcionar. Ou usar o sistema que a gente usa dentro aqui do Mackenzie, que é o Teams. Fora isso, totalmente de lado o celular, porque isso vai drenando o tempo. Por isso que eu liguei para você, mandei mensagem. Começar a lavar roupa suja. Cobrando aquele dinheiro que você está me devendo. Opa. E você está 3 dias que não me responde. Isso, então é isso, né? Isso já foi esquecido, então. O problema já é outro. Esse é o próximo programa, Mordomia do Dinheiro. É o Mordomia do Dinheiro. Eu acho que... Fala, Fê. A Fê que tá hoje aí meio gripadinha, né? Mas dentro dessa Mas questão... o tempo passa. Vai passar. 7 dias. Vai passar. Dentro dessa questão de distração, né, de disciplina, entra a questão de domínio próprio também, né? Sim. O quanto que é difícil. Não só para essa questão de... Principalmente celular, né? Que é uma grande distração aí. Mas com tudo, né? É uma questão do domínio próprio. E aí, principalmente, essa questão do tempo mesmo. E eu tenho um problema. Que, assim, meu celular tem aqueles numerozinhos de notificação. Eu não consigo descansar enquanto não está tudo zerado. Então, eu também. Eu pego e preciso deixar o celular de lado, porque eu quero zerar as notificações. Eu também. Minha caixa de e-mail, ela é zerada. Eu nem olho isso. Então... Não, eu falo que eu virei o que eu mais temia. Aquela pessoa que demora pra responder. Porque assim, eu falava, nossa, a pessoa, tipo assim, né, não responde tem uma semana e tal. Quando eu vou olhar, gente, tem mensagem lá de uma semana. Eu fico, ai, meu Deus. Não dá conta, não dá. Agora, o que a gente perde quando a gente não consegue ter essa mordomia equilibrada do tempo? O que a gente acaba perdendo com isso? Perde em relação... Eu percebi... Eu tomei essa atitude de mudar essa configuração do meu WhatsApp
silenciando as notificações. Quando um dia eu cheguei em casa, eu estava jantando com a minha esposa, já 8 horas da noite, eu respondendo um bocado de mensagem de WhatsApp. A minha esposa simplesmente pegou assim, amor, já chegou em casa, vamos deixar um pouquinho o celular de lado. Foi muito marcante. Eu percebi que eu estava perdendo tempo com a pessoa que eu mais amo, que é a minha esposa. E ela não merece me ter pela metade. Nem você, quando eu estou tendo uma boa conversa contigo, nem o Carlinhos, nem a Fernanda. Nós precisamos nos dar o tempo que a gente está dando para a pessoa ser de fato para aquela pessoa. Né? Como a gente imagina, se a gente vai num psicólogo, ele está lá no celular. Ou você vai conversar com um pastor, pegando um conselho, ele está ali no celular. Isso é desonroso e a gente consegue fazer isso com as pessoas que a gente mais ama. Com a nossa esposa, com filhos. É por isso, então, eu acho que a gente, deixar de lado a gente perde tempo. A gente perde relacionamentos saudáveis. O tempo que não tem como recuperar. Que não tem como recuperar. A gente perde saúde emocional, saúde talvez até espiritual, dependendo do que a gente está perdendo tempo, né? E alguns perdem até a vida, porque quantas pessoas não usam isso dirigindo o carro? É verdade. Entendeu? E aí, numa brincadeira dessa, ele pode... Então, assim, eu acho que quando a gente usa de forma inadequada, principalmente as mídias sociais, a gente perde muito. E eu acho que a coisa mais preciosa é essa, né? A nossa comunhão, nossos relacionamentos, né? Pessoa que está comendo, né, com celular, primeiro que é sujo, entendeu? Isso é anti-higiênico. Você está ali na hora da refeição e dá uma garfada, entendeu? Isso aqui está cheio de bactérias, de fungos que pode fazer mal para a saúde. Então, deixa o troço longe da mesa, cara. Então, na nossa mesa, lá da minha casa, não usa celular na hora das refeições, entendeu? Aquilo que o Bruno falou. Porque é a hora da refeição, cara, é a hora da família, é a hora de estar conectado, marido, esposa, filhos, E às vezes está todo mundo na sala ali, a televisão ligada, e todo mundo no celular, conversando com alguém que está longe. Não tem nada a ver com trabalho, às vezes é um amigo, né? Exato. Que está jogando conversa fora. E quando está em família e falando pelo celular? Dentro de casa, Isso, que é pior ainda. Dentro de casa, onde é que você está? Bom, estou aqui, onde? É complicado. É difícil. Bom, agora, minha pergunta aqui para a gente caminhar aqui para o encerramento do nosso programa é o seguinte: quais práticas, vocês já citaram uma ou outra aqui, mas quais práticas nós podemos adotar, e isso é difícil, a gente vai ter que ter uma disciplina, né? Carlos falou sobre isso, mas quais as práticas que nós podemos adotar para que a gente possa realmente ser um bom mordomo do nosso tempo, para não chegar lá na frente e olhar para trás e falar, gente, como eu perdi meu tempo. Né? Às vezes, deixando de aproveitar esse tempo com os pais, com os avós, com os filhos, e aí você está jogando tempo fora e não tem mais como recuperá-lo. Então, que práticas eu posso adotar agora, já, e de maneira bem disciplinada, valorizar o tempo que Deus tem me dado, de maneira que eu possa lucrar com isso, ganhar com isso? Eu sou filho de militar, e uma coisa que eu tive que aprender cedo foi a disciplina. Eu acho que até as crianças, né, chegam a idade que você fala da rotina da criança. Se faz bem para uma criança, imagine para adulto. Ter o horário do cochilo, o horário de dormir, o horário de comer. Nós perdemos isso da nossa infância, mas seria bom se mantivéssemos isso uma vida inteira, né? Então, a importância de cuidarmos, de termos uma rotina e termos hora para fazer as coisas, para acordar, para dormir, para orar, para ler a palavra de Deus, né? Para fazer as refeições. Eu acho que isso é algo que Deus nos dá, né? Deus dá uma rotina diária de noite e dia. Então, e só isso aí já mostra que a rotina faz bem. Organizado. É o que sustenta a nossa existência, né? Algum tipo de rotina faz muita importância, e sabermos o que é prioridades. Quais são as prioridades, especialmente qual é a prioridade naquele momento. Eu acho que quando a gente tem essa visão do quadro maior, a gente consegue
sofrer menos de ansiedade, porque o tempo está se esvaindo, a gente não consegue dar conta das coisas. Assim, pensando financeiramente, nós temos aquilo que a gente chama de orçamento, né, na vida pessoal, na igreja, no trabalho. E sabe aquele que segue o orçamento. O orçamento, ele tem despesas fixas que você pode gastar naquele mês. Eu creio que quanto ao tempo é a mesma coisa. É você ter um orçamento do tempo, que é a rotina, que é a agenda, né? Desde o levantar até o deitar, eu tenho que ter uma agenda. E dentro dessa agenda, colocar aquilo que é prioritário, visando, na minha visão, sempre a glória de Deus, né? Que é o mais importante, tudo fazer para a glória de Deus. Então tem que ter o tempo da higiene pessoal, tem que ter o tempo da refeição, tem que ter o tempo da devoção, da vida espiritual, da oração, da leitura da Bíblia, tem que ter o tempo da reflexão, do estudo. Aí tem a agenda de trabalho que nos é dada, né? A gente nem sempre tem autonomia sobre ela, porque ela nos é dada, né? E aí tem o tempo com a família e tem o tempo do descanso. Se a gente tem um orçamento, uma rotina, uma agenda do tempo e a gente obedece, eu creio que é tranquilo. Agora, às vezes a gente faz uma agenda, só que não obedece a agenda, como muitas pessoas não obedecem o orçamento, e aí quebra um país, como o país está quebrado, quebra uma igreja, quebra uma empresa. Ok. A Fê ia falar? Não ia comentar que de forma prática é anotar. Porque também não adianta a gente ficar com tudo aqui na cabeça, como tem tanta coisa e vai surgindo tantas novas coisas, né? Uma hora a gente vai se perder. E a gente vai saber o que tem que fazer, vai saber o que tá na agenda, mas tá, que horas que eu vou encaixar? E tem coisa que a gente vai deixando pra lá, como descanso, por exemplo. Então, anotar o tempo e realmente, como o Carlinhos falou, ir seguindo, né? E essa ideia de você ter prioridade, né? O que é importante na minha vida? Então, aquilo que é importante, ele precisa fazer parte. Nem sempre o urgente vai tomar conta do importante na minha vida. Então, a gente não pode viver sobre uma pressão de que a gente tem que atender todas as demandas que estão caindo no nosso colo. O que é importante? Então, isso é urgente, Gildásio, porque você perdeu tempo. Porque se eu tivesse feito o que é urgente hoje ontem, ele não seria urgente hoje. Também. E aquilo que está lá em Eclesiastes também é precioso, falando que há tempo para cada coisa, né? Isso. Para uma coisa, para outra coisa, ele vai oscilando ali entre extremos. E foi interessante, uma vez eu conversando com um amigo, eu meio chateado porque eu não conseguia ser produtivo na mesma medida em todos os períodos de um ano. E ele conversando comigo, né, ele explicando que, de fato, existem alguns períodos que nós estamos meio que uma ressaca mental. E nós conseguimos ser produtivos mais em um período do ano do que em outro. E entender essa dinâmica. Claro. Tem períodos que, de fato, o nosso raciocínio vai estar mais lento, nós não vamos estar mais ágeis e, ok, entender isso, aceitar e respeitar. Claro que você não vai ficar eternamente assim, mas entender que tem períodos que, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão hormonal, seja por uma questão de uma alimentação que foi indevida, a produtividade vai estar lá para baixo e lidar com isso. Não, né? E até fatores externos, problemas, doenças, crises no casamento, problemas na família, que são coisas que mudam a rotina, que às vezes faz você andar de farol baixo, né? Todos nós estamos sujeitos a dias maus, dias de fraqueza, dias de luto, dias de perda, que eu não vou ser produtivo igual um dia normal. Não, exatamente. Uma coisa também que acho que é necessária às vezes é parar de se comparar um pouco, né? Isso. E aí que entra a questão até das redes sociais. Rede social. Que a gente olha e fala, nossa, como que a vida de fulano é produtivo. Mas, na verdade, também a pessoa Não só posta sabe. o que quer. Mas é uma mentira, né? Produtivo lá. Ou tipo, ela realmente faz isso tudo, mas a vida dela tem muito mais coisa do que ela posta ali. Então, às vezes a gente fica se comparando, isso em várias áreas, não só sobre produtividade, mas, nossa, como a vida de fulano é boa, ele tá numa segunda-feira na praia, eu queria estar também. Enfim, então deixar um pouco isso e saber que a gente tem o nosso tempo, cada um tem o seu tempo, às vezes a pessoa consegue fazer mais coisa no dia do que outra e tá tudo bem, né? Sim. Enfim, então é importante. Legal. Tiago nos lembra de que a vida ela é breve, que ela passa muito rápido. Então, eu penso que saber usar o nosso tempo de maneira a honrar a Deus em tudo aquilo que a gente faz, né? Isso é o caminho, dando as prioridades certas e dedicando um tempo precioso naquilo que nós realmente amamos, que nós valorizamos, que nós achamos importante
E pessoas são muito importantes, principalmente a nossa família, né? Valorizar e priorizar o tempo que nós temos com os nossos pais, com os nossos filhos, com amigos, com pessoas que nós amamos. Então, dedicar tempo para isso, né? De maneira que ele seja produtivo e que venha também glorificar a Deus. Toda sexta-feira eu aprendi isso com um amigo, né? Já há muitos anos, né? Sexta-feira para mim é uma sexta-feira sagrada. É a sexta-feira do namoro. É a sexta-feira que eu vou para casa. Se possível, eu não tenho agenda na sexta-feira à noite para poder dedicar para minha esposa, para a gente poder ter tempo juntos, para a gente poder sair, jantar, conhecer um novo restaurante, ou ficar em casa tomando um vinho, batendo papo, namorando, conversando, porque a vida é muito, a semana nossa, ela é muito atarefada e agitada. A sexta-feira à noite é uma sexta-feira que eu preciso aproveitar esse tempo e dedicar esse tempo também para a pessoa que eu mais amo na vida, né, que é a minha esposa. Então, a gente precisa aproveitar. Aí agora que ela vai ser vovó, né? Então eu preciso dedicar tempo para ela e a gente aproveitar isso juntos, tá bom? Amém. É isso, queridos, obrigado aí pela contribuição de vocês. O tempo passou, o tempo passou rápido. Foi rápido, né? Mas eu quero agradecer a você que está aí nos acompanhando e mais uma vez pedir a você que você se inscreva no nosso canal, que você curta o nosso programa, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você ama e que você quer que elas também sejam boas mordomos aí do tempo. Então Deus abençoe a sua vida, esperamos você aí no próximo Pode Crer, o podcast da Capelania do Mackenzie. Deus lhe abençoe.